Hospital e Maternidade Santo Antônio. São 80 leitos, modernos equipamentos e 140 profissionais treinados para que o paciente tenha o melhor atendimento e recuperação. No Hospital Santo Antônio, a preocupação com o bem-estar das pessoas fica sempre em primeiro lugar. Há vários projetos que buscam acomodar melhor os pacientes e visitantes. Exclusiva área de descanso para a qualidade de vida dos funcionários. Horta comunitária, pomar e também o projeto Mimbu, onde uma árvore é plantada a cada nascimento. Hospital Santo Antônio, há mais de 60 anos, construindo a tradição de cuidar das pessoas. Juliana Leuenroth. Eu sou Michelle Henriques. Nós somos organizadoras do Leia Mulheres, do projeto. E a gente queria convidar vocês a conhecerem um pouquinho mais do Clube de Leitura Leia Mulheres, que já está em quantas cidades? Mais de 25. Mais de 25 cidades. E se quiser se informar mais a respeito, é só entrar no nosso site, leiamulheres.com.br. E lembrando que o nosso clube de leitura não é acadêmico. Você lê o livro, chega e discute. É uma impressão de leitura. Isso. E tem o objetivo de divulgar a literatura feita por mulheres. Esse é o nosso recorte. Exatamente. Mas a gente lê de tudo. Sim. E se você quiser saber se o Leia Mulheres está na sua cidade, é só entrar no nosso site. E qualquer coisa é só mandar e-mail pra gente se quiser levar o clube pra lá. Tenho arrumado os livros. Tiro de uma prateleira sem ordem e coloco em outra com ordem. Ficam espaços vazios. Hora em hora, não tenho te dito nada. Ligo para os outros. O que eu poderia dizer é perigoso. Certeza, assim como eu disse, daqui a 10 anos estarei de volta, de que nos reencontramos, cedo ou tarde, mas não sei mais quando. Cedo ou tarde, reencontro o ponto de partida. Ana Cristina César, poética. Olá, bem-vindo ao mais um programa Crônica 2, hoje com o tema Leia Mulheres. Por isso que eu estou toda intelectualizada, com mulheres aqui e o Cícero, que vai falar para nós sobre o título Leia Mulheres. Eles vão contar para nós o que é isso. A Fernanda é formada em letras e já é professora de português, né, Fernanda? Exatamente. E você participa do Leia Mulheres. Como que esse grupo se formou? A Francine também que está aqui vai contar pra gente um pouco disso. Então, o projeto Leia Mulheres, ele existe no Brasil inteiro. Aí, como eu vi que estava rolando em várias cidades, eu decidi que seria interessante se tivesse em Sorocaba. E mandei um e-mail para as organizadoras. Só que a Fran tinha mandado no mesmo momento e elas que colocaram nós duas em contato para que nós fizéssemos Leia Mulheres aqui em Sorocaba. Diz que quando a gente tem uma ideia, várias pessoas estão tendo a mesma ideia. Sim. A Francine, ela tem um blog. A Francine Ramos, ela já é conhecida das editoras, ela lê vários livros. Quem você é? Você é uma viciada em livros? Eu não sei, eu acho que eu sou uma entusiasta dos livros. Eu acredito que o livro que vai colaborar muito para melhorar mesmo o mundo e já está melhorando. Ah, então, assim, é verdade. eu abraço a causa dos livros em todos os sentidos. Assim. E aí a Francine, ela tem um blog, o Livro e Café. Então vocês tiveram essa sinergia e resolveram agregar mais mulheres para ter o Leia Mulheres. Isso, e engraçado é que quando a gente se encontrou pelo Facebook, eu olhei na fotinho dela do Facebook e falei, eu conheço essa menina de algum lugar. E a gente descobriu que a gente estudou letras na mesma faculdade, juntas. A gente chegou a fazer algum período junto. Na mesma sala, então... E o Cícero participa do Leia Mulheres. O Cícero é um participante do Leia Mulheres. E assim, ele é aquele participante que dá opinião, que fala a opinião dele sem o menor problema. Agora, pra quem não sabe o que é Leia Mulheres, o que é Leia Mulheres? Um clube de leitura, ele surgiu em São Paulo, então, em 2015. Antes, a referência que a gente tinha sobre Leia Mulheres foi de uma escritora americana, que soltou essa ideia da importância mesmo de se ler mais mulheres, por conta do mercado editorial ainda ser diferente, quantidade de escritores homens e mulheres. Então, essas meninas de São Paulo, foram 3 meninas, tiveram essa ideia e fizeram o primeiro clube em 2015. E nós, eu e a Fer, começamos a fazer em janeiro de 2016.
Tá, Leia Mulheres é porque existem a fomentação dos escritores masculinos ainda é muito grande no mundo, no Brasil. É porque em 2014 isso aconteceu nos Estados Unidos, então essa fomentação deve ser deve ser igual no mundo. Ou seja, sim, todo mundo deve ler muito mais escritor masculino do que feminino. Só porque os primeiros filósofos eram masculinos. Eu acho que muita coisa fica amarrada não é no DNA, mas fica na história, né? Então, assim, a história é escrita por homens ainda, né? Então, é muito importante que a história também seja escrita por mulheres e não só na teoria, né? Mas na arte literária também, no romance, no conto. Então, por isso, essa importância de um projeto que divulgue mais escritoras mulheres. Não é porque a mulher fala muito, escreveu pouco, né? Ficou registro. Quer falar demais, quer escrever, né? Os homens sacaram isso e ficaram quietinhos só escrevendo o que elas falaram. Ou seja, eles levaram um mérito. Quanto mais recente, maior é o surgimento de escritoras. Quanto mais você se aproxima de clássicos, de literatura antiga, menos as mulheres tinham incentivo para escrever, e espaço para publicar. Quantas mulheres já não devem ter escrito e simplesmente não conseguiram publicar apenas por serem mulheres, por não terem uma condição Muitas ainda escreviam e colocavam como se fossem escritos por homens. Codinome, para poder, para poder ter uma abertura do mercado. Para o livro ser aceito, né? Para as pessoas terem interesse de ler. E nem é tão antigo. A J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, passou por isso. Ela abreviou o nome como uma sugestão da editora, porque ainda assim as pessoas têm preconceito com a literatura escrita por mulheres. Aquela sugestão que a editora falou é assim ou é assim, né? E também o preconceito mora em achar que livro de mulher só fala sobre casamento, sobre cabelo, maquiagem, moda. Mulher fala disso, mas fala de tantas outras coisas também, né? Então não dá pra falar que livro de mulherzinha, não existe livro de mulherzinha, existe literatura boa, né? Então é preciso também que as mulheres se coloquem mesmo nessa condição como escritoras tão importantes quanto qualquer homem. Quem deve ler? As mulheres. Todo mundo tem que ler mulheres, mas sobretudo as mulheres, para elas empoderarem quem são as mulheres, para que elas possam dar força para a própria raça das mulheres, que elas não são um sexo frágil, né? Elas merecem ter um destaque, eu acho. E eu convidaria a minha família, a família de todo mundo, quem estuda literatura, porque nós três somos da área das letras, principalmente para dar uma força, né, para as mulheres, para que daqui a uns anos possam ter mais livros publicados por mulheres. Muito bem, isso. Então a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos com essa força para as mulheres. E aí galera, eu estou de volta, dessa vez para mostrar o Residencial Vancouver, um AP descolado inspirado em você. Apartamentos modernos de 73 e 103 metros quadrados, 2 dormitórios com uma suíte ou 3 dormitórios com uma suíte closet. Vancouver é completo, uma espetacular área de lazer. Conheça e viva todas as possibilidades desse apartamento. Visite decorado, se é planeta, pode confiar. Hospital e Maternidade Santo Antônio. São 80 leitos, modernos equipamentos e 140 profissionais treinados para que o paciente tenha o melhor atendimento e recuperação. No Hospital Santo Antônio, a preocupação com o bem-estar das pessoas fica sempre em primeiro lugar. Há vários projetos que buscam acomodar melhor os pacientes e visitantes. Exclusiva área de descanso para a qualidade de vida dos funcionários. Horta comunitária, pomar e também o projeto Mimbu, onde uma árvore é plantada a cada nascimento. Hospital Santo Antônio, há mais de 60 anos, construindo a tradição de cuidar das pessoas. É verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro em posse de boa fortuna deve estar necessitado de esposa. Orgulho e Preconceito, Jane Austen. Voltamos hoje no programa Crônica 2 com o tema Leia Mulheres. E aqui nós estamos usando mulheres no plural. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre justamente as experiências que tem nessa pluralidade. O que a mulher traz para nós nessa visão dela? Assim, existe uma diferença grande, né, no jeito que a mulher vê o mundo e o jeito que o homem vê o mundo. A Fernanda estava comentando com a gente sobre um estudo, né, que tem sobre
sobre isso, né? E do quanto que às vezes mesmo um livro escrito por homem, o formato da mulher, né? Que o personagem que o homem criou, ele ainda é uma coisa muito estereotipada, né? Então é diferente. Então assim, a mulher verdadeira, a mulher real, com todas as suas possibilidades, ela dá voz a tudo, ao mundo todo. Então ela tem um olhar diferente para o mundo. Então essa pluralidade a gente consegue fazer muito no Leia Mulheres, porque a gente já trabalhou, por exemplo, com a Jane Austen, que é um clássico da literatura. A gente já trabalhou também com a Carolina de Jesus, que acho que foi um dos Leia Mulheres que a gente fez mais legal. Nossa, foi. Da participação das pessoas, do interesse das pessoas em saber dessa escritora. Ela foi uma negra brasileira, favelada, moradora de favela, solteira, com três filhos. Ela era catadora de papel, né? Catava papel, sabe? Então, assim, ela tinha uma história. Então, toda essa emoção dela transformou em literatura. E ela escreveu um diário. Então, assim, você lê o diário, é um choque, é um tapa na cara, né? E o quanto foi importante aqui, né, no nosso encontro, as pessoas falando dessa mulher e o quanto não se lê e não se conhece em Carolina de Jesus. O livro dela ele é muito difícil de ser encontrado. Nós tivemos, inclusive, esse problema no nosso Leia Mulheres, porque você consegue achar só por um site, PDF é difícil. Às vezes é mais fácil você encontrar traduzido para outra língua do que no português, ou é mais fácil você achar estudos sobre o livro do que o livro na íntegra. E, poxa, ele é um livro que foi feito para ser acessível. Ela não era uma pessoa com estudo, ela tem uma linguagem fácil, ela comete erros de grafia que você vê, que dá até esse questionamento, né, do que é você escrever bem. Um apoio ali, né? Sim, mas o que é você escrever bem, né? Ela cometia erros de grafia, mas o que a lógica e criava metáforas maravilhosas. Aquele erro ali era ínfimo. E assim, faz parte, né? É a tal da licença poética, né? Se ficar um texto muito perfeito, acaba descaracterizando a figura dela, né? A pessoa dela. Tanto é que não corrigiram. Mas acaba ficando uma situação triste, porque as outras mulheres que se encontram na situação da Carolina Maria de Jesus hoje em dia não têm acesso a Carolina Maria de Jesus. Elas que deveriam ler e talvez pensar, nossa, olha, ela conseguiu se espelhar, se identificar. Talvez fosse uma literatura que pudesse chegar nelas. Não chega. Na verdade, ela ficou extremamente elitizada, porque ela é pouco conhecida. Seria necessário ela ser uma autora mais popular. Falta apoio da mídia, das editoras, né? Falta divulgação da literatura brasileira, né? É muito comum você ir numa livraria hoje e você olha as vitrines, tem muito mais livros estrangeiros do que brasileiros, né? Então isso também é uma... É o comercial. É o que tá vendendo e tal, o tema na atualidade. Mas o Quarto de Despejo, eu considero ele um livro essencial se você quer conhecer um pouco da história do seu país. Eu acho que ele deveria ser um livro que deveria ser cobrado nas escolas. Eu acho que é um livro que é necessário para os brasileiros lerem, porque... Infelizmente é bastante silenciado, né? Não só pelo mercado. Ele é silenciado, é muito melhor, parece, que você passar sobre um autor que tinha dinheiro falando sobre a pobreza do que a pessoa pobre falando sobre a pobreza. Parece que isso é uma afronta. E o caderno de cultura dos jornais está cada vez menores. Então significa que faltam críticos, faltam apoio das empresas para terem esses críticos ali, porque a página do jornal ela custa, precisa de um apoio, e tudo isso fomenta a cultura, né? E a Flip vem aí. A Flip vem e vai homenagear Ana Cristina César, que foi uma poeta marginal dos anos 70. E ela vai ser a grande homenageada da Flip, então a gente ficou muito feliz sobre isso. Inclusive o Leia Mulheres de um ano. Foi o aniversário de um ano, acho que foi abril ou maio. Abril ou maio, nós fizemos sobre o livro Poética, que corresponde a toda a poesia da Ana, né? E outra informação também que a gente trouxe, que a Fer trouxe pra gente, é que esse ano na Flip, metade dos participantes das mesas de debate é mulher e a outra metade é homem. Então também é uma conquista muito importante. E o que choca é que agora que a gente tem uma Flip meio a meio, ela é considerada como a Flip das mulheres. Porque antigamente, na verdade, até ano passado, você tinha uma grande maioria de homens. Então, na verdade, você não é uma Flip das mulheres. É uma Flip meio a meio. Ela só não é uma Flip dos homens, como as outras foram. Começou
O Oscar começou com esse movimento, tá indo pra Flip. E quem leva a estatueta é a Lígia Fagundes Telles? Acreditamos que sim. Acreditamos na torcida que vai ser a Lígia assim, que vai ganhar o Nobel de Literatura. Acho que muito mais que merecido pelo Brasil e pela literatura do Brasil como um todo. E principalmente dela ser mulher, então... Sim. Ela é a primeira mulher a ser indicada, né? É a primeira mulher. Nobel. E se ela ganhar, vai ser o primeiro Nobel de Literatura do Brasil. Então tem que incrível, tem que ganhar. Vamos pro intervalo e voltamos com mais escritoras mulheres. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. A literatura está aberta a todos. Recuso-me a permitir que você, mesmo que seja um bedel, me negue acesso ao gramado. Tranque as bibliotecas, se quiser, mas não há portões, nem fechaduras, nem cadeados com os quais você conseguirá trancar a liberdade do meu pensamento. Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Voltamos. Quais as mulheres que vocês leram? Olha, do Leia Mulheres e também na minha vida como leitora, a minha escritora preferida é Virginia Woolf. Então, até o primeiro livro do Leia Mulheres foi O Teto Todo Seu, que é esse livro da Virginia Woolf. Ele é um artigo e que trata sobre esse tema. Então, quando ela fala um teto todo seu, ela está querendo dizer sobre a condição profissional da mulher, né? Da mulher escritora. Então, como que seria uma mulher escritora? Ela deveria ter um teto todo dela, né? Então, um espaço exclusivo para ela poder escrever. E ela fala também aqui da emancipação financeira da mulher, da importância da mulher, né, poder fazer as suas escolhas sozinha e tal. Então é um livro que tem essa temática, tem super a ver com o contexto do Leia Mulheres, né, e principalmente das questões feministas que ela coloca aqui, que a gente já comentou, que ainda, infelizmente, existe esse preconceito, né, de quando se lê um livro escrito por mulher e de quando se lê um livro escrito por homem. Então a Virginia Woolf, sem dúvida, foi um dos Leia Mulheres preferidos meus, porque ela é minha escritora preferida, mas também porque a participação de todo mundo é interessante por tocar nesse tema da profissão. Então você pode pegar o texto da Virginia Woolf e colocar em qualquer profissão. Toda mulher tem uma luta em cima da profissão que ela trabalha. É verdade. Eu sou fã da Virginia. Eu confesso a você que é um livro difícil de ler, de reler algumas páginas. A primeira vez que eu vi o filme dela, eu fiquei fã, comecei a comprar os livros. É maravilhoso. E aí você fica instigada, porque você fala, né? Você quer ler, você quer entender o que ela está dizendo. Eu acho que isso que é legal da literatura, né? Quando é fácil demais também, você acaba banalizando o assunto. Exato. Então quando é mais difícil, você fica curioso e vai. E você, Cecília? Tem esse da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Virou filme também? Virou filme, teve várias adaptações. Ele é muito bom porque ele dá uma explanação, assim, de como a mulher era esperada, o comportamento da mulher e de toda a família como era esperada no século XIX. E a gente vê que não mudou muita coisa desde então. Que a mulher, ela precisava casar com um homem que possuía dinheiro, terras, para que sustentasse a família. Hoje em dia, uns passinhos. Assim, as mulheres conseguiram um pouco de espaço, mas não é o que é necessário hoje em dia. Quem sabe um dia. Quem sabe lendo mais, né? Quem sabe lendo mais mulheres. Quem sabe lendo, mulheres que fazem. É isso aí. Agora eu vou falar do livro desse mês, que é o Como Conversar com o Fascista, da Márcia Tiburi. Nós escolhemos esse livro justamente pelo momento político do país em que
está todo mundo discutindo, em que está todo mundo até brigando por política. E o interessante desse livro é justamente porque ele vai trazer essa ideia do diálogo como modo de modificar alguns pensamentos de intolerância que beiram ao fascismo e que a gente vê que está crescendo no país. Eu ainda não terminei o livro, nós estamos lendo, mas nós temos até dia 29, porque dia 29, aqui no Mofo de Ouro, vai rolar o próximo Leia Mulheres, de Como Conversar com o Fascista, da Márcia Tiburi. E como que faz para participar se as pessoas quiserem participar do Leia Mulheres? Elas podem pedir. É só chegar. O evento é só chegar. Mas você pode procurar no grupo do Facebook, Leia Mulheres Sorocaba. A gente tem tanto os eventos, como tem o nosso grupo que a gente discute e vota, inclusive, para os livros. A Márcia Tiburi é uma das poucas filósofas que existe hoje em dia, da contemporaneidade. Contemporâneas, e tem ela e tem também a Viviane Mosé. A Viviane Mosé. Só que a Viviane, acho que livros ela escreveu de poesia, mas ela escreveu alguns mais técnicos, né, de psicologia, eu acho. Mas agora, ela também... O livro da Márcia, apesar do nome, porque às vezes o nome causa impacto, fascismo, não. E na verdade ele promove bem o diálogo, né? Ela quer deixar claro que as relações com o diálogo, elas vão em frente, né? Que é o que você disse, né? O momento da política e... Os ânimos estão muito acalorados, exaltados, né? É assim, eu não cheguei a ler também, eu tô na metade, mas o pouco que eu li é bem isso que você falou. Então ele tem aquela tendência de mostrar assim, olha, o diálogo é o melhor caminho, né? Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, mas não dá pra conversar com um fascista. Como é que faz? Não ele dá é bem pra acessível, né? Pra qualquer público. Só que daí ela fala assim, mas todo mundo tem um fascista. Todo mundo conhece um fascista. Todo mundo tem um fascista na família. Tem um texto que ela fala claramente isso. E daí é como você acaba desconstruindo, né, o pensamento. Em cima do diálogo, em cima da conversa. A gente é meio fascista quando conversa com um adolescente, por exemplo. Sim. Não é? A gente se coloca no papel e fala, não vai fazer. Não vai fazer, pronto. E não explica o porquê. É só inverter os papéis. Né? Mas eu achei engraçado que quando eu tava lendo, né, daí um amigo meu falou assim, nossa, que livro estranho. Ele achou que era um manual mesmo de como conversar, como abordar o fascista. Primeiro passo. E a Fran já é conhecida das editoras, né? Você com seu blog, Lei Café, você tem um canal no YouTube. Tem. Aí as editoras se procuram. Aqui em Sorocaba, por exemplo, as livrarias que quiserem fazer grupo de leitura também. Porque isso deveria acontecer. Fomentar, né? Assim, até aqui em Sorocaba, a gente tem algumas livrarias, mas elas não têm um espaço adequado para um clube de leitura, né? Até então a gente faz aqui no Mofo de Ouro porque temos esse espaço, né? E das editoras, elas geralmente procuram, inclusive o Leia Mulheres também, para divulgar lançamento, né? Então, neste mês foi lançado um livro de contos da Clarice Lispector, né? Então as editoras a editora chegou a procurar o Leia Mulheres para ver se não queria colocar esse livro em pauta, né? Só como a Fer comentou, a gente faz tudo em esquema de votação. Então lá no Facebook nós criamos uma enquete e daí as pessoas votam. Então ele é bem democrático, não é fascista. Então todo mundo escolhe junto qual livro que vai ler. E assim, você pode começar com um livro pequeno, fino. Daí você passa por um livro médio, fino. Não é? Daí você exatamente. E assim, a gente tem essa preocupação, porque assim, o encontro é mensal. Então tem que ser um livro, a gente não pode também colocar o pessoal para ler um livro de 2.000 páginas no mês, não vai dar certo, né? Então tem toda uma pesquisa que a gente faz e nós vamos anotando mesmo o pedido das pessoas, de quais livros elas achariam interessante, e vai rolando a conversa. Eu também, gente, quero deixar a dica do livro que eu leio, tá? Os livros eróticos. Esse livro é ótimo, muito bom. Gente, esse livro realmente, ele é muito bom mesmo, né? É forte, mas é bom. É forte, mas bom. Ele é muito bom. É a vida sexual de Caterine. Você já leu? É só porque já li. Já li há muitos anos atrás, uns 10 anos. Eu só trouxe porque ela é uma mulher. Ótimo. E aí, como o livro, eu falei assim, olha, como eu já li mulher na minha vida. Eu li tantas mulheres, aí que eu trouxe esse livro de mulher. Oba, tudo.
tudo. Tem livros de asa, tem livros mais banais e livros mais certos para todas as ocasiões. E também queria, só já que o programa é assim, de uma escritora aqui de Sorocaba, da Fernandiang. Que também deve ser fã da Fernandiang. Cosmogonia. É um livro de poesias dela e a gente vai convidar ela para o próximo Leia Mulheres. Fê, venha ler Mulheres aqui com a gente. Pronto, o convite está no ar para eles. Ok, então obrigada pela participação de vocês e convidem as pessoas para ler livros. Eu quero convidar sim e também falar para o pessoal não ter medo de vir ao encontro, porque às vezes quando fala de clube de leitura, o pessoal acha que é alguma coisa assim muito técnica, que vamos discutir academicamente um livro e não é. É um bate-papo, é super informal, todo mundo vem, conversa, dá opinião, te dá risada e é bem divertido. Então são 2 horas, geralmente o tempo do oficial que a gente considera do encontro. Mas nunca dura só 2 horas. Acaba cedendo, aí a gente fica aqui, que é um espaço super gostoso também. Então, fica o convite, venha, mesmo sem ler o livro, não tem o menor problema, porque é muito legal. Muito bem. Não se esqueçam, é dia 29 desse mês. Às 17 horas, né? 17 horas. 17. Obrigada, gente. Então, até a próxima. Até a próxima. Até o Leia Mulheres.